Olá, bom dia. Bom dia. Estamos aqui no Zaira News. Eu sou o Robson. Eu sou o Igor. E hoje iremos falar da região Sudeste. A região Sudeste é uma das 5 regiões estabelecidas pela Divisão Regional do Brasil, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. O Sudeste é composto por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, totalizando uma área territorial de 924.511 km². Embora conte apenas com 4 unidades federativas, a região Sudeste é a mais populosa do Brasil. Segundo dados do IBGE, referentes à estimativa do ano de 2013, a região alcançou os 84,4 milhões de habitantes, sendo que quase 20 milhões desses habitam a cidade de São Paulo e sua região metropolitana. É também na região Sudeste que se registram as maiores densidades demográficas do país, com média de 91,3 habitantes para cada quilômetro quadrado. Além de concentrar a maior parte da população brasileira, a região Sudeste também concentra a maior parte da renda média da população, sendo a região que mais contribui com o produto interno bruto do Brasil. Trata-se de um reflexo histórico, pois essa região carregou sobre si a maior parte dos investimentos em produções agrícolas, sobretudo na era da economia cafeeira, sendo também a primeira área do território nacional a industrializar-se. Apesar de ser considerada a região mais moderna do país, a região Sudeste também carrega consigo graves problemas socioambientais, quase vinculados ao que se chama por macrocefalia urbana, o enchimento de grandes cidades. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram, por exemplo, que o Sudeste concentra mais da metade das favelas brasileiras, notadamente nas capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Vale lembrar que nem todas as favelas encontram-se em áreas de morro ou carecem de estruturas sociais básicas. Enquanto o clima da região Sudeste é caracterizado pelo clima tropical no litoral das baixadas Capixaba e Fluminense, também na parte setentrional mineira e oeste paulista, onde a temperatura costuma ser elevada e durante o ano ocorrem variações secas e chuvosas. Por conta da altitude, as temperaturas caem neste clima, formando o chamado clima tropical de altitude, onde localiza-se, por exemplo, Campos de Jordão e Ouro Preto. Os climas subtropical e semiárido também são vistos na região. O primeiro no sul do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Paraná, com uma grande variação térmica e boa distribuição pluvial. E o segundo no norte de Minas Gerais, caracterizado pela aridez e baixa pluviosidade. O relevo da região Sudeste é bem variado. Encontramos planícies costeiras largas na formação de baixadas ou estreitas, onde é comum a formação de lagos, praias que englobam as famosas praias cariocas e até mesmo restingas, além das serras, como a da Mantiqueira e por Canastra, caracterizada por formações cristalinas e escarpas. O Planalto Meridional é caracterizado por rochas mais frágeis e resistentes, geralmente constituídas de sedimentos ou restos vulcânicos. Neste caso, formado o Planalto Arenito-basáltico e entre eles as elevações leste e sudeste. Encontra-se também a depressão periférica. A vegetação da região Sudeste é formada principalmente por florestas tropicais, porém podemos encontrar em alguns casos matas ciliares e de galerias. Em menor escala temos também o Cerrado e a Caatinga. E a hidrografia da região Sudeste engloba os rios encachoeirados da região e contribui muito para o grande número de usinas hidrelétricas. Pode-se destacar algumas bacias como a do Paraná, formada pela junção dos afluentes dos rios Paranaíba e Grande. Algumas das maiores usinas do país localizam-se nesta bacia hidrográfica, como a de Urupupanga, São Simão e Três Marias. O rio mais importante da região Nordeste, o Rio São Francisco, nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Além disso, as bacias do leste, formada pela união de outras bacias secundárias, e do sul-sudeste também destacam-se no âmbito. A culinária
da região sudeste é bem diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo e de diversos imigrantes, europeus e asiáticos. Entre os pratos típicos se destacam a moqueca capixaba, feita com tintura de urucum, pão de queijo, feijão tropeiro, carne de porco, servida com couve, quiabo, milho ou mandioca, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virado à paulista, cuscuz paulista, farofa e pizza. A região sudeste possui uma economia diversificada e a mais rica do país. Cerca de 55% do PIB nacional, o produto interno bruto, é da região sudeste. A região apresenta forte desenvolvimento industrial, destacando-se nas seguintes áreas: produção de automóveis, produtos eletroeletrônicos, máquinas, metalúrgica e tecnologia. Atividades ligadas ao comércio e prestação de serviços também são fortes na região sudeste. A agricultura mecanizada nas áreas do interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo se destaca. Os principais gêneros agrícolas produzidos na região são cana-de-açúcar, café, algodão, milho e laranja. A exploração de recursos minerais também é importante na região. Na Bacia de Campos, destaca-se a exploração de petróleo, assim como a indústria petroquímica. Já em Minas Gerais, na Serra do Espinhaço, há grande atividade exploradora de minério de ferro e manganês. O turismo também é muito importante na região. No Rio de Janeiro, destaca-se o turismo do lazer. Já em São Paulo, principalmente na capital, o turismo de negócios é o ponto forte. O turismo é uma das atividades econômicas mais importantes da região sudeste, formado pelos estados de Espírito Santo, na capital em Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. A região sudeste é outro importante ponto turístico do país, onde situam-se cidades conhecidas internacionalmente por turistas de todas as partes do mundo, como as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Não há quem nunca tenha ouvido falar da beleza inconfundível do Rio de Janeiro e seu maravilhoso carnaval, e ainda de São Paulo, considerada a terceira maior cidade do mundo. A região é a mais povoada do país. São Paulo. A capital São Paulo é a grande atração turística, centro de compras, excelentes restaurantes e uma agitada vida noturna. Rio de Janeiro. O estado carioca, além de contar com belas praias e paisagens deslumbrantes, tem alguns pontos turísticos mais famosos do mundo, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Espírito Santo. Com 78 cidades, Espírito Santo tem um belo litoral formado por praias como Guarapari, Vila Velha, Vitória, dentre outras. Minas Gerais. Já no último estado da região sudeste, o turismo é formado por cidades e monumentos históricos, como as cidades de Ouro Preto, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar e a Igreja de São Francisco de Assis. Então, pessoas, esse é o nosso trabalho apresentando a região sudeste. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado pela atenção. Now the world